deseja te salvar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler a leitura textuário, verdade e prática, e também a nossa leitura bíblica em classe. Textuário, a lição de número 12, do primeiro trimestre, Jesus, o homem perfeito. Textuário diz assim, todos acompanham em casa agora: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Verdade prática diz assim: o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Senhor Jesus Cristo, igual ao Pai, semelhante a nós, sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais e perfeita e plena. Aleluia. Leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 2:40 ao 52. Diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume dos dias das festas. E regressando eles, terminando aquele dia, ficou o menino em Jerusalém, e não soubesse os seus pais. Pensando, porém, eles que virias de companhia pelo caminho, andar o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passando 3 dias, ao acharam no templo, assentados no meio dos doutores, ouvindo-os interrogá-los, e todos os que ouvia admiravam a sua inteligência e resposta. Quando viram as maravilhas, disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Ele lhe disse: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eles, não compreendendo as palavras que lhe dizia, e desceu com ele, foi para Nazaré, e era sujeito a sua mãe. Guardava-se no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, neste momento eu vou fazer uma oração, e logo após esta oração o nosso diácono Wilson estará na direção ministrando esta lição linda e maravilhosa. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, em Tua presença aqui nesta manhã nós estamos, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, abençoa as pessoas que vão ouvir esta palavra, Senhor, para que esta palavra seja um alimento para eles, Senhor, para que o Senhor tenha certeza que Deus irá falar com muita gente através desta palavra, Senhor. Meu Deus, usa o diácono Wilson, Senhor, o ministro desta manhã, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Tenho certeza que muitas pessoas, Senhor, vão receber a renovação de Ti através dessa mensagem, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Wilson. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, que está assistindo agora esta programação da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor venha abençoar a todos de uma forma maravilhosa e grandiosa. Esta é a lição de número 12. Semana passada foi ministrada o homem do pecado.
o homem do pecado. Esta lição nós vamos estudar Jesus, o homem perfeito. Jesus é o homem perfeito por ele ter cumprido o seu papel rigorosamente, sem falha. Jesus é o homem perfeito. Haja vista que Adão, o primeiro homem, veio e falhou, veio e errou, e com ele o seu erro transmitido, passado a todos os seres humanos. Mas Jesus veio e fez tudo ao contrário, trazendo a sua natureza divina e terrena, o homem perfeito. Jesus é o homem perfeito, sem falha. É o verdadeiro, foi verdadeiro oferta de Deus aos homens. Se nós dar uma olhada no Antigo Testamento, todas as vezes que eles iam oferecer um sacrifício, o animal, o carneiro, deveria ser sem mancha e sem nenhum problema. Não podia ter defeito, não podia ter aparente problema ou algo que ia desqualificar este sacrifício perfeito, porque senão Deus não receberia o sacrifício da tal pessoa, do ofertante. Jesus, ele veio para fazer um sacrifício perfeito. Ele veio sem mancha, sem defeito algum, para fazer um único sacrifício em prol da humanidade. O textuário diz: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Primeira coisa que nos frisamos aqui é que Jesus crescia em sabedoria. E sabedoria é uma coisa que só Deus pode dar. Sabedoria é uma coisa que só Deus pode dar ao homem. Conhecimento já é o contrário. Conhecimento nós adquirimos, lemos, estudamos, pesquisamos e adquirimos o conhecimento através do longo tempo, através de experiências, mas sabedoria só Deus pode dar. Aqui nós vemos uma conexão de Jesus com o céu, terreno, porém conectado ao céu. Jesus crescia. Então Jesus não estava parado, não estava raquítico, ele crescia em sabedoria. Então ele estava conectado com o céu. Aí, vírgula, aí vai dizer, e em estatura. Então ele crescia, estatura humana, e em sabedoria ele crescia para com Deus. Isso é muito importante. Nós precisamos ter essa consciência de crescer não só em estatura, mas em sabedoria para com Deus e para com os homens. Jesus é um homem perfeito, porque ele não achamos, olhando para as Escrituras, não achamos falha em Jesus, nem no seu convívio humano terreno, como ser humano,
e não achamos falha em Jesus como sendo Deus. Então Jesus, ele não teve falha nem no ser humano, na parte de ser humano, e nem falha na parte de ser Deus. Ele crescia em estatura, quer dizer, os homens estavam vendo o crescimento dele, o desenvolver do menino. Aqui na frente nós vamos observar que na leitura bíblica em classe, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Engraçado que a graça está sobre é uma coisa, a graça operar em nós é outra coisa. A graça estava sobre Jesus em forma de quem olhasse para ele, viria que ele era diferente. A graça estava sobre ele, e sobre não é dentro, sobre é em cima, de forma que todos que olhassem ele, via que este menino crescia, irmãos, e era diferente. O menino, irmão Paulo, ele andava diferente. O menino falava diferente. O menino tinha práticas diferentes dos demais. O menino talvez não participou de um seminário, não foi estudar numa faculdade teológica, mas quando na festa por ocasião, ele estava onde? No templo, no meio dos doutores. Então aqui nós vamos ver que para ser destacado não precisa, não é necessário, se quisermos, e não é errado, mas não é necessário você fazer parte de uma faculdade. Observa que ele crescia em sabedoria para com Deus e os homens. E outra coisa, ele se fortalecia. Quer dizer, Jesus não cresceu e parou, ele crescia, crescer direto, ele crescia constantemente. Quer dizer, isso implica que ele apresentava uma matéria hoje, na próxima festa do ano que vem, ele já tinha outra matéria para conversar com os doutores, e o menino crescia. Então ele crescia, ele não cresceu, ele crescia, ele estava em processo de crescimento. Ele não ficava na mesmice, né? Isso, ele não estagnou, ele não parou, ele crescia. E isso é muito importante para nós, porque algumas pessoas chegam num patamar e acham que já está bom, que não precisa de participar de estudos, que não precisa de estudar Bíblia, que não precisa mais de orar, só ora quando prega, ou só santifica a sua vida, prepara a sua vida quando ele vai ter uma oportunidade. Mas aqui com Jesus era diferente. Ninguém estava vendo Jesus no cotidiano, ninguém estava vendo Jesus nos seus dias, entre um ano para o outro, mas a Bíblia diz que ele crescia. Isto faz toda a diferença. É que nós encontramos com uma pessoa hoje, e quando você passa 2, 3 anos e encontra com essa pessoa de novo, você via nela uma personalidade, mas agora você encontra com essa pessoa de novo, outra vez, e essa pessoa já tem outros modos, outros jeitos, se porta diferente, anda diferente, e você fala, mas cadê aquela pessoa, aquele irmão, ou aquela irmã? Por que aconteceu isso?
Com Jesus era diferente. Com Jesus, ele não regredia. Não. Com Jesus ele não regredia. Com Jesus ele só progredia. Ele só crescia. Ele só se fortalecia. Observe que o menino crescia e se fortalecia em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso é coisa importante para nós. Precisamos ter essa noção de crescer, tanto no modo espiritual e no modo também de ser humano, no cotidiano nosso. Nós não podemos regredir, nós não podemos. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Se nós deixamos de brilhar, é porque alguma coisa está acontecendo nesse percurso, nessa trajetória de brilho para brilho. Porque vai brilhando, ela não brilha e volta ofuscar, ela vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Aleluia, glória a Deus. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiam a Jerusalém, segundo o costume das festas, dos dias das festas. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram em Jerusalém em busca dele. Em busca dele. Aonde estava Jesus? Estava dando aula. Porque se nós olharmos aqui, a Bíblia vai dizer que os doutores estavam impressionados com as respostas e perguntas que Jesus fazia. Por quê? Porque Jesus era um menino diferente. Jesus crescia. Jesus não estagnou. Ele era e é diferente de todos. Aleluias. Vamos à introdução? Você pode ler? O irmão Manel lê a introdução para a gente. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus. Como Filho do homem, apresentamos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar e falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em toda era semelhante a nós, exceto quando ao pecado frisamos ou trouxemos que as duas naturezas de Cristo, a divindade e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssima e harmônica. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Aleluia. Aleluias. O interessante é, nessa introdução aqui, nele que devemos pensar, falar e agir. É Jesus que é o nosso alvo, é Jesus que é o nosso modelo, é Jesus que é o nosso espelho de ser humano e de santos, de Deus, de ser humano, porque nele não houve erro,
Nele não houve falsidade como ser humano, nem mentira saíram da sua boca como homem. Então é por isso que ele é o nosso modelo. É por isso que em tudo devemos procurar fazer e sempre focar em Jesus, porque ele é o modelo. Observa que está escrito aqui: em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes. Quer dizer, ele não entrava em conflito. Não podemos entrar em conflito com o que é divino e o que é humano, carnal. Jesus nunca deixou isso transparecer. Jesus nunca deixou isso florir, dar vazão. Observa que, se nós olharmos a Bíblia toda, você não vai encontrar em momento nenhum falando que Jesus errou para com seus pais. Não é importante isso, irmão Manel? Com certeza, né? Não é importante, irmão? Jesus não errou para com seus pais. Jesus não errou para com os juízes. Olha que coisa importante. Ele foi um homem que ele tanto era divino como humano, e como humano ele sentia dores, como humano ele sentia calor, como humano ele sentia frio, como humano ele sentia cansaço, fome, mas como divino ele é o cobertor para a humanidade. Como ser divino, ele é o pão da vida. Como ser divino, ele é a água que sacia a sede de todos aqueles que querem saciar a sua sede. Ele é 100% homem, mas 100% Deus. Nele não há falha, nele não há problema, nele não há controvérsia, nele nós podemos frisar, nós podemos acreditar, porque nele não há falha. Ele não deixou brecha para que os homens olhassem e falavam: ele errou. Quando ele estava para ser crucificado, Pilatos vai olhar para ele e vai dizer: eu não vejo erro algum neste homem. Um imperador que tinha poder para crucificar e para libertar naquele momento. Eles achavam que ele estava entregando Jesus. Aí Jesus vai dizer em João que ele diz assim: ninguém toma a minha vida, eu a mesmo a dou, para depois tornar a tomar. Então quer dizer, eu não estou indo para a cruz obrigado. Eu fui designado para este propósito. Qual é o propósito de ser humano? Sofrer como vocês sofrem, mas também pagar os erros que vocês cometeram, que é incalculável e impagável por qualquer ser humano. Eu vim pagar a conta da humanidade. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a graça de Deus, porque outra hora, se não for Jesus, não estaríamos aqui, mas Jesus veio para cumprir o seu papel de homem e de ser divino, ser celestial, para mudar, para dar um rumo à humanidade, para dar um caminho, para abrir uma porta de escape. Aleluia. Para a humanidade. Você que está assistindo essa live, você pode ser mudado pela personalidade divina de Jesus. É só você deixar ele entrar e fazer morada, ter espaço na sua vida, que você vai ser mudado, aleluia, por esse ser divino, aleluia, que mora em nós.
e em forma do Espírito sobre nós. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam no templo, eles foram cheios do Espírito. O Espírito foram sobre eles. O Espírito Santo já estava dentro deles para a salvação. Já era uma casa. Ei, você é casa do Espírito Santo? Você é morada do Espírito Santo? E sobre eles em forma de revestimento. Aleluias. Primeiro ponto: Jesus, verdadeiro Deus. Pode ir. Irmão Manel, pode comentar? Não, eu vou ler. Se o senhor quiser fazer algum comentário, não, fica à vontade. Não, fica à vontade. Então vamos prosseguir então. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, se nós abrirmos Isaías, capítulo de número 9, se nós abrirmos Isaías, capítulo de número 9, e o versículo de número 6, nós vamos perceber as duas naturezas de Jesus. As duas naturezas implícitas neste versículo. Versículo de número 6. Capítulo 9, versículo de número 6. Que diz assim: porque o menino nos nasceu. Então, ele era humano. Ele nasceu. E só nasce aquilo que foi plantado. Jesus é uma semente para a humanidade. Então, o menino nos nasceu. Então, aqui nós vamos ver que ele era humano. Que ele era humano, tem a natureza humana. Um filho se nos deu. Então, ele já deu. Então, ele não existia. Não existia. Ele foi entregue. Um menino se nos deu. Quem deu? Não foi gerado da carne. Não foi gerado da carne. Quem deu? Deus. O próprio Pai doou o seu filho. Às vezes que João vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Unigênito único. Agora, você ter algo de sobre dar é uma coisa. Você ter uma coisa só e oferecer, aí tem que ter muito amor, né? Tem que ser. É por isso que é tal amor. Não tem. Porque não tem explicação. E tem pessoas que querem explicar o amor de Deus. O amor de Deus é incalculável, é imensurável. Não tem altura, não tem profundidade, não tem largura. Não tem como calcular. Nós estávamos condenados. Paulo vai dizer aos Colossenses que ele rasgou a cédula que era contra nós. Ele rasgou a dívida que era contra nós. Cravou na cruz. Porque todos que olhassem para a cruz sabia, ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Ele veio como homem e pagou a dívida. Ele conseguiu cumprir o papel. Aleluia, aleluia. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino, sem dúvida. Como humano sofreu, padeceu, mas como divino ele ressuscitou ao terceiro dia e tem a chave da morte e do inferno em suas mãos e está à direita do Pai, como foi preparar lugar, como ele diz em João, para que onde ele estivesse, estejamos nós também com ele. Como divino, ele está no céu, mas como ser humano, ele veio à terra para sofrer o que nós sofremos. Porque eu só posso falar daquilo, irmão Manuel, que eu tenho certeza. Sim? Com certeza. Como eu vou falar de um carro ou de uma mecânica de um carro se eu nunca estudei ela, se eu não conheço o carro, se eu não sei nem como é o carro?
Então Jesus veio como forma de humano para sofrer o que o Senhor, nós sofremos, para Ele saber e ter o diagnóstico de tudo aquilo, ter resposta. Eu sinto a dor de cabeça, Jesus vai falar assim: eu também senti. Eu também passei por fraquezas. Jesus fala: eu também passei por fraquezas. Eu tive fome, eu tive cansaço. Jesus vai falar assim: eu tenho fome, eu tenho cansaço. Jesus vai falar assim: eu também tive tudo isso e venci. Em Deus podemos vencer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas debilidades. Nós podemos vencer em Deus como ser divino. Aleluia. Ele deixou prova disso bem real. Ele não era meio homem, meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico estudaremos a sua divindade, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isso implica dizer que Jesus estava no princípio, mas também está no fim. Ele tem todo o domínio. Se nós olharmos para Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 8, ele vai dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, o que era, o que é e é o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso não é poderoso, é Todo-Poderoso. Ele está dizendo assim: eu tenho o domínio, eu tenho o controle, nada foge do meu controle, nada foge. Aleluia. Esse que nos alegra. Glória a Deus. Eu tenho o controle. A humanidade está em desespero. Haja visto que nós estamos aqui fazendo uma live porque não podemos reunir para ter escola bíblica dominical. Jesus tem o controle. Jesus não está no céu andando de um lado para o outro com a mão na cabeça, tentando arrancar os cabelos, dizendo que não tem a solução. Não, Jesus está sentado, olhando para a terra e tendo controle de todas as coisas. Aleluia! Ele tem o controle. Ele está no controle, Ele tem e está no controle de toda a situação, aleluia, de toda a vida, de todo mover, de todo agir da humanidade, tanto da humanidade quanto do céu. Haja visto que os anjos louvam e adoram a Ele. Ele tem controle, Ele tem domínio, e Jesus dará uma resposta a esta humanidade. Aleluias. Vamos continuar? Aleluias. Sua eternidade com o Pai, o Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o próprio Pai da eternidade. Isaías, que nós estamos aqui, já com a Bíblia aberta, ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, se você está precisando de um conselho, Ele é o conselheiro. Se você não tem a solução para um problema, procura conselho com Ele. Ele é o conselheiro. Se você não tem ninguém para olhar e se espelhar, olhe para Ele. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Isso implica dizer que temos a resposta para olhar para Ele como espelho para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de
Cristo. Não devemos olhar A ou B, devemos olhar para Cristo. Para Cristo, autor e consumador da nossa fé, da minha e da sua fé. Tudo passa, as dores vêm e vai. Nós nascemos, crescemos e morremos, mas Jesus permanece para sempre. Oh, glória a Deus! Jesus é eterno. Aleluias! Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, príncipe da paz. Se você está sem paz, Ele é a solução para a sua vida sem paz. Ele é a paz que essa humanidade procura e não acha, porque procuramos errado. Não acha a humanidade, os governos não acha como organizar, colocar as coisas no devido lugar. Por quê? Porque está procurando errado. Jesus é a paz, Ele é príncipe da paz, então Ele tem a solução para todos os problemas. É só procurar o lugar certo. Tiago vai dizer que nós erramos por não conhecer a Sagrada Escritura. Jesus é o alvo, aleluia, como ser divino, aleluias, glória a Deus. Vamos lá. Antes de sua encarnação, Ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. João 1:3. Tudo foram feitos por Ele, tudo foram criado por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele, sem passar por Ele. Você só existe porque você foi permissão de Deus. Nós só estamos aqui, irmão Manel, porque Ele permitiu que nós estivéssemos aqui. Porque se Ele não tivesse nos dado essa dádiva, esse privilégio, nós não tínhamos como estar aqui. O salmista diz: eu deitei e dormi, acordei, levantei, porque o Senhor me sustentou. Quem nos sustenta é Deus, quem nos fortalece é Deus. A nossa força não vem de nós ou do ser humano, a nossa força vem de Deus, a nossa força vem dele. Ser humano, foi ser humano e é ser divino. A nossa força emana dele, do ser divino Jesus Cristo, nosso Senhor. Suas atividades eternas são lindamente descritas nos capítulos 8 de Provérbios. Seus atributos, grandeza e perfeição. Seus atributos, grandeza e perfeição. Jesus Cristo é a fonte da vida. O que implica dizer isso aqui? Jesus Cristo é a fonte da vida. Implica dizer que nele não há morte, nele não há morte permanente, nele a vida emana, nele nós vivemos porque emanamos dele, somos movidos por ele, e só estamos aqui por causa dele, só estamos aqui por ele. É por isso que nele não há morte. Logo ele também, tem vida em si mesmo. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa gloriosa. Sendo Deus de Deus, é imutável, quer dizer, ele não muda. Tudo passa, tudo vai findar, mas ele permanece para sempre.
Ele é imutável, ele não muda, ele não fala uma coisa hoje e amanhã ele está falando outra. Ele não determina uma coisa hoje e amanhã ele determina outra. Ele tem personalidade, ele é imutável. Ele não é governo nem ser humano. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus para todo sempre. Aleluia, aleluia. Ele é onipresente. Como onipresente, ele pode estar em todos os lugares. Então, no momento que Jesus está aqui conosco, irmão Manel, isso é glorioso, porque só Ele tem essa característica, só esse atributo, só Ele, e Ele não a dá a outrem. É dele, só dele. Ele pode estar, ele está aqui, como ele está nos lares, como ele está nas pistas, como ele está nas aeronaves, como ele está em outros países, como ele está também no céu, assentado no seu trono. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Se você clamar, Ele está. Ele pode chegar aonde você está. Ou melhor, Ele já está. Já está. Só falta você clamar para Ele se revelar. Porque uma coisa, irmão, é nós dizermos que Jesus está conosco. A Bíblia diz: onde está 2 ou 3 reunidos, ali eu estou no meio. E estar no meio é diferente. Estar é diferente de agir. Eu posso estar no lugar, mas posso estar imóvel. Eu posso estar no lugar e não fazer nada. Eu poderia muito bem estar sentado, como os nossos irmãos que nos ouvem, simplesmente ouvindo. Mas eu estou fazendo algo aqui. Eu estou ministrando. Jesus, ele não só está. Jesus, ele não quer só estar no nosso meio, como o ser onipresente, ele está. Como onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, como onipresente ele está, como onisciente ele sabe de todas as coisas, e como um ser todo-poderoso, ele tem a solução. Ele quer agir. Ele quer interagir com o ser humano. Não foi isso que ele fez? Ele interagiu com o ser humano? Ele interagiu, então ele só não estava no meio da humanidade. Ele só não veio estar no meio da humanidade. Ele tomou a forma de humano, viveu, quer dizer, ele agiu como ser humano, e ele deu uma resposta para aquilo que ele veio fazer. Ele não veio simplesmente para estar como homem em nosso meio. Ele veio simplesmente para dar uma resposta à humanidade que estava cativa, oprimida pelo pecado, oprimida pelo jugo. Ele veio dar uma resposta. Qual é a resposta, irmão Wilson? A resposta é que ele veio morrer para salvar a sua alma e a minha alma do inferno. Ele veio morrer, veio cumprir o propósito de Deus na terra. Então ele veio não só estar, ele veio com o propósito de cumprir, de fazer, de executar uma tarefa, uma obra para o Pai. Aleluia. Isso não é maravilhoso? Maravilhoso. Pode comentar. Irmão Wilson, eu vejo que Jesus, ele está em todos os lugares, né? Mas as operações, as coisas acontecem na vida do ser humano só quando o Senhor encontra espaço, o Senhor encontra lugar. Porque no Apocalipse 3:20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Agora ele diz assim: eu estou batendo, mas eu só vou entrar só se alguém abrir a porta. Ele não estoura a porta. O adversário, ele é astuto, ele entra, ele força.
Agora Jesus não. Jesus, para ele entrar na nossa vida, para ele ser grande na nossa vida, depende da nossa ação, depende do nosso querer. Nós vimos que quando Jesus estava lá com aquela multidão, a multidão acompanhando Jesus, com aquela fé acompanhando, e os discípulos preocupados, os discípulos, o que esse povo vai comer? Jesus, na calma. Não, quero ver a ação da multidão. A multidão não arredou o pé. Naquele momento Jesus operou grandes milagres, multiplicou, abençoou todo mundo, porque o Senhor viu a ação daquele povo. Então, para Deus operar nas nossas vidas, na vida da humanidade, depende da ação do povo e das decisões também, né? É verdade, glória a Deus. Bater é uma ação, né? Abrir é uma reação, né? É uma reação, é isso aí. Bater, eis que estou à porta e bato. Se ouvir, por que ele disse ouvir? Porque ouvir aqui, irmãos, quando Jesus disse se ouvir, como ouvir aqui é sentido de agir. Agir. Porque eu posso ouvir e não falar. Eu posso ver e não agir. Eu vejo o passo, vejo o Senhor trabalhando e vejo que o Senhor está com necessidade e precisa de uma ajuda, mas eu posso simplesmente não reagir o que eu estou vendo e ouvindo o que o Senhor está fazendo ou precisando. Então Jesus bateu, então eu ouvi. Agora abrir é uma reação, e esta reação depende de nós. Depende de nós. Ele diz que de modo algum ele lançaria fora todos aqueles que vieram a ele. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a pleno o conhecimento da salvação, da vida eterna. Mas agora, para isso eu preciso dar um passo. Eu preciso dar um passo. Para que Jesus faça algo por mim, eu preciso também me esforçar. Deus não dá nada de mão beijada, irmão. Esse negócio de evangelho fácil, todos que as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo, escuta só, Jesus não dá nada de mão beijada. Nada de mão beijada. Nem ele próprio foi fácil. Olha o que ele passou para fazer por nós, para nos dar a vida eterna. Agora, este evangelho fácil, que aceitou, acabou, aonde as pessoas não mudam o caráter, aonde as pessoas não mudam a sua identidade, isso não é evangelho. Evangelho é mudança, evangelho é poder de Deus. Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, a carta à igreja de Roma, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, para mim ser salvo, eu preciso crer em Jesus, confessar. E outra coisa, às vezes nós aceitamos Jesus como Salvador, mas não aceitamos Jesus como Senhor. E só podemos ser salvos se aceitar Jesus como Senhor, se Ele ter o domínio da nossa vida por completo. Se Jesus não tem o domínio por completo da nossa vida, não tem como ser salvo. Se nós entregamos uma parte do corpo para Jesus e a outra parte está na prostituição, a nossa mente tem uma parte dela aqui dentro, mas o nosso corpo está aqui dentro, melhor dizendo, a mente está lá fora, tem uma parte que está lá fora. Ou você entrega tudo para Jesus, ou você não recebe nada da parte dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Por que ele fala isso? Porque eu posso estar aqui cantando, mas meu coração está lá fora. Isaías 31 diz assim: vai lá. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executa planos que não procede de mim e faz aliança sem minha aprovação, para acrescentar pecado sobre pecado. Meu Deus. Olha, ai implica dizer que está afligindo. Está afligindo. Tem algo. Ai daqueles. Ai
daqueles, ou do tal, então implica dizer que tem erro. Tem erro nesse tal. E aí precisamos consertar. Vamos lá? Sua onisciência não pode ser ignorada, porque todo poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Mateus capítulo 28, versículo 18. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que já foi citado aqui. Todo poder está em suas mãos. Todo domínio está em suas mãos. Todo agir, todo querer, todo executar está em suas mãos. Fica tranquilo. Fica tranquila. Ele está no controle. Ele está com a situação dominada. Nada foge do controle dele. Nada foge das suas mãos, da sua visão. Nada foge. A Bíblia diz que seus olhos são como chama de fogo, que prescruta o âmago da alma. Jesus é o único ser que entra dentro do homem sem precisar abri-lo. Aleluia! Jesus é o único ser que entra dentro de um ser humano sem precisar de bisturi. Jesus é o único ser que entra dentro da mente de um ser humano sem precisar fazer uma cirurgia. Jesus é o único ser que entende o coração de um ser humano sem precisar abrir ele, porque ele é Deus acima de todas as coisas. Aleluia! Oh Deus! Glória! Bendito seja o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor! Ele é onipotente. Ele tem todo o poder, todo o domínio nas mãos. Ele tem todo o agir, está no controle dele. Tudo está no controle dele como ser divino. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá? Jesus, verdadeiro homem, a concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Então Israel estava esperando, mas quando ele veio não conhecia. Irmãos, uma coisa é nós chamar Jesus para estar no nosso meio, uma outra coisa é reconhecer e permitir que ele haja em nosso meio. Porque Israel estava esperando ele, sabia que ele ia vir, mas quando ele veio não reconhece. Mesmo vendo tudo diferente, irmãos, vendo todas as ações diferentes que só um ser divino poderia fazer aquilo que ele estava fazendo, eles não acreditaram nele. Como eu estou esperando o Senhor, e quando o Senhor chega, eu falo, não é isso, eu não quero mais. Uai, eu rejeito a presença do Senhor. Se eu o convidei para entrar na minha casa, o Senhor chega porque eu convidei, porque eu fui uma promessa, e quando o Senhor chega, eu falo, não, eu não quero. Foi isso que Israel fez. Lá, Deus proveu, lá no Éden, lá no começo, Deus proveu uma promessa da semente da mulher, e foi passando, de Gênesis a Malaquias. Deus foi prometido, Jesus foi prometido nos livros do Antigo Testamento. O povo tinha noção disso, e quando ele chega, eles rejeitam a promessa, e ele rejeitando a promessa, nós tivemos o direito. Nós como igreja, nós somos privilegiados por Deus. Jesus não veio, a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam, e todos quanto receberam, deram ser feito filho de Deus. Nós não éramos, mas nós fomos enxertados. Se você olhar Romanos capítulo 5, vai falar das duas naturezas. Vai falar de Adão, o velho homem, e de Jesus Cristo. Do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, vai falar de Adão.
do versículo 11, do versículo 12 até o versículo 25 do capítulo 5 de Romanos, vai falar de Jesus, a justificação. Então Jesus veio para justificar aquilo que não tinha jeito, aquilo que não tinha jeito. Quando um homem pecava naquele tempo de Roma, no tempo de Jesus, quando um pai de família comprava e não tinha como pagar, era cravado uma folha, era feito um documento, e nesse documento estava assinado todos os lugares que ele devia, que aquela pessoa devia. E esse documento era colocado nas ruas, para que todo mundo que passasse por aquele lugar lesse, visse: olha, José deve tal lugar e não é bom pagador, ele não paga, não vende, ele não tem crédito. Era assim nós não tínhamos crédito, nós éramos devedores. Ele veio, pagou a dívida, e o apóstolo Paulo vai dizer que ele rasgou a cédula que era contra nós e a cravou na cruz. Ele está dizendo: está consumado, está pago. Ele está dizendo: você não deve nada, você tem livre acesso para entrar e sair na minha presença quando me clamar, quando solicitar que eu esteja com você. Aleluia, olha que coisa maravilhosa. Então Jesus, quando precisarmos dele, é só clamar, é solicitar a presença dele, que ele vai estar conosco todos os momentos. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa gloriosa, gloriosa. Vamos lá? Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Olha aí o que eu falei agora. Agora, primeiro ponto. Está acabando já, né? Falta um minutinho. Vou passar uns 5 minutos. Então vamos lá. Primeiro subtópico do segundo ponto. Jesus estava no seio do Pai. Ó. Então Jesus estava com o Pai no começo. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, parado, imóvel. Ele estava agindo. Ele estava promovendo algo para a humanidade perdida. Haja visto que quando ele diz: a quem enviarei, Isaías? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Quem aparece no capítulo de Isaías, a gente sempre ensinou e sempre pregamos que era Isaías que dá o grito: envia-me a mim. Mas aquilo ali é uma mensagem profética, que quando não tinha ninguém mais que pudesse salvar a humanidade, Jesus apresenta na sala do trono e diz: envia-me. Olha você, envia-me a mim. Eu sou o enviado. Eu estou aqui, a solução chegou. Eu sou o enviado, envia-me para resgatar, para trazer o homem que era impossível chegar a Deus sem Jesus. E é impossível até hoje. Só através de Jesus que conseguimos chegar a Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. Vamos lá? Ele é o verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler? Vamos ler? João capítulo de número 1, versículo 3. Vamos ler. Coisa maravilhosa. João capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Vamos lá. Olha o que vai dizer. Que coisa gloriosa. No princípio era o verbo.
Então quer dizer, ele era o verbo no princípio, lá no começo. E o verbo estava com Deus, ele estava no princípio e com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele teve participação em todas as coisas, em tudo passou por ele. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Glória a Deus, aleluias. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Profetizado no Antigo Testamento, a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todos o Antigo Testamento. Do Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Então Jesus, ele é o centro tanto de Abraão, da vida de Abraão, quanto da vida de Davi. Observe que quando Abraão está na sua casa, aparecem 3 anjos. Sim? Não foi assim? Sim, sim. Aparecem 3 anjos. Mas por que Abraão direciona para um e prostra? Se os 3 anjos tinham as mesmas características, estavam vestidos igual e parecia ser igual, por que Abraão dirige a um no meio e prostra? Porque Abraão discerniu, entendeu que o do meio é diferente. E era, né? Ele era diferente. Todas as vezes que Jesus apresenta, ele apresenta no meio. Ele diz: eis que estou no meio, eis que estou convosco. A Bíblia diz que Jesus estava todos os discípulos reunidos depois que ele ressuscitou, e ele apareceu no meio. Tomé não estava, Tomé não acreditou. Os discípulos, quando Tomé chegou, falou: ô Tomé, Jesus esteve aqui no nosso meio, mas já deu uma saída. Tomé virou para ele e falou: epa, nem se eu, só se eu ver, tocar na ferida dele, tocar do lado dele. Porque é assim, amados, tem pessoas que querem tocar na sua ferida, não sabem por quanto que foi feito, quantas dores você já sofreu por causa da ferida. E tem pessoas que querem abrir ferida com o dedo, tocando. É por isso que Jesus vai aparecer quando Tomé, na outra ocasião, Tomé está lá no meio. Jesus aparece no meio aí e diz: paz seja convosco. Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus: porque eu te disse. Vem aqui, Tomé. Senhor meu, nada. Deus meu, nada. Pouco tempo você falou que não acreditava. Só vem aqui, Tomé. Enfia o dedo aqui na ferida. Porque ferida que ferida que foi curada não dói mais, Tomé. Pode tocar. Eu fui ferido, mas estou sarado, Tomé. Toca na minha ferida, toca na palma da minha mão, toca aqui ao meu lado, Tomé. Aleluia. Aleluia. Eu fui sarado. Pode falar o que quiser, as feridas foram saradas. Pode falar o que quiser, pode te julgar o tanto que for, as feridas foram saradas. Vai tocar, mas não vai doer. Vai tocar como prova, porque já foram saradas. Recebe essa palavra profética na sua vida. Aleluia. Foram saradas feridas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Já vencemos aqui o nosso tempo, né? Jesus é o tema das duas alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Vamos só esse ponto aqui só.
encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14. Sua humanidade volto a repetir, não era ilusória, é real, embora concebidos sobrenaturalmente. O seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Maria sentiu incômodo, Maria sentiu dor, sentiu falta de ar, preocupação, para sair, para ela ter Jesus. Jesus também sentiu os incômodos que um ser humano, um bebê, sente. Não é verdade? Não é verdade? Os incômodos. Então vamos lá. Como nós sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. Olha o que eu falei. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. Olha para você ver, Mateus capítulo 26, versículo 38. Ele estava triste. Jesus estava tão triste no jardim da agonia, quando ele estava para ser entregue, quando ele estava para ser oferecido por nós. Eu não acredito, irmão. Tem algo, só para nós fecharmos aqui. Na sua agonia, ele estava tão triste, que quando ele chora, o suor dele transforma em sangue, em gotas, partículas, rompe os vasos que está por baixo, e me foge o nome desta doença, desse rompimento, que rompe os vasos sanguíneos que está por baixo desta pele nossa, e o suor dele começa a suar sangue. Olha a agonia, olha a profunda tristeza. E a ciência prova isso. Se um homem chegar ao ápice de tamanha dor ou agonia, ele pode sim romper seus vasos. Tem pessoas que no profundo dor, de uma dor de câncer ou outras dores, eles saíram sangue pelos ouvidos, eles jorraram sangue pelos olhos, porque a dor era tanta. Jesus, pelos poros, minaram sangue por causa da sua agonia, por causa da sua natureza humana. Ele não jorrou sangue dos seus poros como Deus. Ele jorrou sangue aqui, pastor. O sangue minou dos poros dele, irmão Manuel, como um ser humano, porque a agonia era tanta. A agonia dele era tanta. Nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Nós também. Então, nós somos semelhante a Ele. Já visto que nós somos feitos em mais semelhança dele. Fica essa palavra aqui. Que Deus possa abençoar a todos que assistiram e os irmãos que estão aqui conosco. Deus venha abençoar grandemente o Ministério Pastor Marcos, toda a sua igreja, todos os obreiros e todos os irmãos que estão de frente desse departamento de Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Amado Deus, soberano Pai, Senhor Deus, diante da Tua presença, nós Te glorificamos, obrigado, nós Lhe exaltamos, nós Lhe bendizemos, nós Te rogamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é Deus, e foi, aleluia, e sempre será o ponto de partida. Deus, obrigado, Jesus, para esta humanidade, aleluia, para a Tua igreja. Obrigado, Pai. Jesus. O mundo vai de passos largos, mas a Tua igreja tem um alvo, aleluia. O Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso ponto, é a nossa, ó Pai querido, é o nosso alvo que nós devemos chegar. E nós vamos chegar, aleluia, porque estamos firmados em Ti. Pai, sê conosco, dá-nos um bom domingo na Tua presença, e abençoe a cada um, ó Pai querido, que está de frente desse trabalho, que é tão maravilhoso, que é o ensinamento da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por estar conosco aqui, ó Pai, por fazer parte desta mesa, aleluia, ó Deus, por ser o centro dos comentários. Tu és, ó Pai, e sempre será o centro das nossas vidas. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.